Milhões de pessoas em Portugal desconhecem que durante o século XX foram pensados, concebidos e fabricados não 2, nem 4, nem 8 automóveis, mas um total de 13 marcas diferentes com vários modelos à escolha. O primeiro foi em 1933 e a seguir vieram mais e mais. Vamos então falar mais um pouco de todos eles. Mais tarde, e já no século XXI, foram apresentadas mais duas marcas de cariz desportivo, uma vez mais pensadas para ocupar nichos de mercado, mas também não vingaram. No entanto, estes sonhos e vontades de muitos portugueses nunca andaram para a frente em termos de produção em série. Várias limitações foram surgindo e parece nunca ter havido, por parte do governo português, vontade que isso acontecesse, preferindo apoiar antes o investimento estrangeiro. Até hoje, os sonhadores portugueses não conseguiram vencer, mas têm atributos e artes para isso. Vamos então conhecer os nossos automóveis portugueses, que tantas alegrias deram a quem teve o privilégio de os ver nas pistas, por montes e savanas, ou esgravatando na água lodosa dos rios em jipes puros e duros. Em 1933 surge o primeiro carro de competição português, o Falcon. Eduardo Ferreirinho, um já famoso piloto, decidiu modificar um Ford Modelo A para as grandes competições nacionais, nascendo assim o Falcon. Fez a sua estreia no circuito da Boa Vista, na cidade do Porto, infelizmente com pouco sucesso. O Edford Grande Sport foi pensado e construído por Eduardo Ferreirinha, piloto e industrial metalúrgico. Foi um dos 4 exemplares construídos em 1937 e parece ser este o único sobrevivente. Dotado de um V8 da Ford, este motor foi alterado para uma maior performance. Na base da fundação do DM esteve a paixão de Dionísio Mateu pela competição automóvel. Em 1952 a DM decidiu construir um terceiro carro, desta vez já com uma carroceria completamente fechada de raiz e distinta dos dois modelos anteriores. A marca Elba foi um dos melhores projetos automóveis jamais empreendidos em Portugal, já que fabricou os seus próprios motores. Não era apenas uma marca de carros, mas uma das maiores metalúrgicas da nossa indústria, fundada em 1921 em Albergaria Velha. No ano 1952, nasce o primeiro modelo da marca. Foram fabricados 3 carros que viram a sua carreira competitiva acontecer em 1952 e 1961, período durante o qual participaram em 42 provas, conquistaram 25 pódios e ganharam 10 corridas. Um sucesso. Mas o carro Alba foi um capricho muito caro, porque provocou muitas emoções, como se vê a seguir. E mantém as marcas do tempo. E ele é o idealizador, construtor e piloto do Alba. Um carro que 60 anos atrás vencia rallies e corridas em Portugal. O vencedor absoluto do Rally de Guimarães e o vencedor absoluto do Rally do Porto Alegre. Ouvir o câmbio não é aquela troca de marcha suave. E a alavanca é bem compridinha se for comparada com os carros de competição. No painel de instrumentos, além da placa, que dá todo o cartaz para o inventor, temos monitoração de combustível, pressão do óleo, temperatura do motor e até medição da carga da bateria. Para ligar, primeiro o botão de injeção de combustível, depois o afogador e aí sim a partida. O motor original é de 1.100 cilindradas, mas seu Antônio desenvolveu sozinho um de 1.500 e tem a novidade dos 4 cilindros com 2 carburadores. A estabilidade do carro é excepcional. Não tinha força, mas tinha estabilidade. As fotos da época, que
seu Antônio guarda até hoje na carteira, já dão uma bela noção de como o carrinho sempre foi estimado. E o piloto nunca estava sozinho nas aventuras. Normalmente ia comigo. Era o chamado que nós chamávamos em português pendura. É a pessoa que vai ao lado de quem guia. O tempo foi generoso com o Alba. Deixou uma marquinha aqui e ali, mas nada que impeça o casal de viver o passado e não ter a alegria de passar a vida todinha ao lado de quem se gosta. Mas a Alba não era apenas uma marca de carros, era também uma das maiores metalúrgicas da nossa indústria, fundada em 1921 em Albergaria Velha. Nas enormes instalações da Alba, tudo se fabricava. As fábricas metalúrgicas Alba obtiveram uma medalha de ouro na Exposição Industrial Portuguesa de 1934 pelo excelente trabalho produzido em Portugal. A expansão da empresa levou à construção de uma grande fábrica com 18.168 metros quadrados, numa área total de quase 23 mil. O AGB Luzeto recebeu uma autorização de produção com a condição de não fabricar nem motores, nem caixas de velocidades, nem embreagens. Este pequeno automóvel percorreu mais de 30 mil quilómetros nas estradas nacionais. O MG Canelas foi construído em 1952 e competiu em muitas provas nacionais durante a década de 50 do século XX. O Holda nasceu em Águeda em 1954 e rapidamente conquistou o papel de rei das estradas em Portugal. O nome Holda deriva de Oliveira de Águeda. Campeonato do Mundo de Condutores, Corridas da Boa Vista, 1958. Os corredores estão todos nos seus postos, com o número 2 Sterling Moss, 24 Von Trips, o 6 Michael Turner, Jean Perrin, Assim terminou esta grande corrida, sendo o brilhante vencedor Sterling Moss. 1958, Sterling Moss. No Marley, uma plataforma da Opel Olympia Caravan foi utilizada. A sua direção, tal como o motor, eram provenientes do Opel e tratava-se de um motor de 4 cilindros com uma cilindrada de 1488 cm3, debitando 48 cavalos a 7.000 rotações. No IPA 300, o motor escolhido foi o British Anzani de 2 cilindros, 2 tempos e 15 cavalos. O IPA 300 era um elegante coupé apresentado na Feira das Indústrias Portuguesas em 1958 e foi considerado a estrela do certame. O Portaro foi um veículo todo-terreno fabricado no início de 1975 e terminando a sua produção em 1995. Tinha como base original o antigo AR 240 4x4, um Jeep romeno.
Ao longo dos anos foram construídos um total de 31 modelos. Na área do desporto automóvel, alcançou várias vitórias. A OMM obteve bastante sucesso e conseguiu lançar uma gama original de modelos todo-terreno em várias versões em Portugal e mais 45 países. Entre 1979 e 1989 foram vendidas 12.166 unidades, das quais 7.778 para o mercado nacional. A Europa e a África foram sempre os mercados mais fortes, especialmente a França, Espanha e Angola. Só a França representava um quarto das vendas da OMM. O primeiro modelo produzido foi um OMM 490 4x4 modelo curto, que foi produzido a partir de 1978. O exército português foi, aliás, dos primeiros clientes a encomendar o modelo Cornel, depois de, em 1977, ter recebido um exemplar para testes. Logo em 1978, adquiriu um primeiro lote de 245 jipes, dos quais na versão com canhão sem recuo de 106 mm. No mesmo ano, a GNR testa um Cornel com resultados satisfatórios e adquire logo um grande número de jipes. Os testes com as Forças Armadas foram bem aceitos pelos FIAs e o comportamento das viaturas era satisfatório. José Megre liderou uma equipa que levou 13 UMM até à capital do Senegal. O carro utilizado por Megre foi vendido e nunca mais foi visto. 26 anos depois, o BN 0092 reapareceu e foi recuperado. A ninguém, os pneus ficam... Pronto, já estava... Quando eu vi... Ao olhar para o carro, as memórias surgem naturalmente e não faltam histórias para contar. O carro atravessou-se, eu ia solto, não é? Em terceira ou quarta, numa curva assim, sobre o rápido, o carro atravessou-se todo e depois baldou-se, ficou com as pernas para cima. Ele puxou-me e lá seguimos, mas ficou sem problema nenhum, não, nada se partiu. E agora, o que é que vai fazer? O Sado foi colocado à venda em 1982
e a procura foi tão grande que chegaram a ter lista de espera de alguns meses. O Mini Sado tinha um motor Daihatsu de 2 cilindros com 547 cm3. Veco foi apresentado em 2012. É totalmente elétrico. A potência é transmitida apenas à roda traseira através de uma correia feita em carbono com uma perda de potência de apenas 2%. Adamastor. Trata-se de estilo desportivo aberto de 2 lugares, com motor central traseiro e tração traseira, orientado para track days, mas possível de ser utilizado na estrada. Adamastor ficou eternizado na obra de Camões como sendo símbolo das dificuldades e superações às quais os navegadores portugueses foram sujeitos durante os descobrimentos. No entanto, hoje o que vos trazemos não é nenhuma tormenta e a única coisa que promete é fazer despertar emoções bem fortes a quem se sentar ao seu volante. Se a expressão carro português pode soar estranha, a expressão carro desportivo português soa ainda mais. Mas a verdade é que existe uma empresa portuguesa que decidiu remar contra a corrente e trazer ao mundo um carro desportivo 100% português, o Adamastor.